e diz assim: Eu sou o caminho e a verdade. E essas palavras de Jesus a João, no capítulo 14, versículo 6. E essas palavras, né, quando ele disse aos seus discípulos, ele já dizia que já estava perto dele ir, mas que ia preparar a morada para todos, né? E que cada um teria sua morada. E que ninguém chegaria ao Pai se não fosse por ele. Então, Emmanuel nos esclarece da seguinte forma: por enquanto, ninguém se atreverá a uma boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura e ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena aos espíritos das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Há que se esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente com o esforço do homem provê o celeiro, e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isso, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sob outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e edifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensamente na órbita da verdade, que é a pura luz. E que assim seja. E assim eu passo a palavra a Gilson para fazer a nossa oração da noite de hoje. Seja bem-vindo, meu irmão. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer pelo dia de hoje e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. E por tudo isso, hoje eu vou fazer a petição do aprendiz de Bezerra de Menezes. Senhor Jesus, deste-nos a conhecer a grandeza do bem, ensina-nos a praticar. Quando não posso oferecer-te o serviço excelente, orienta-me para que eu faça o melhor ao meu alcance. No entanto, se as circunstâncias estiverem contra os meus propósitos, ampara-me a fim de que te entregue ao bom trabalho. Se isso, porém, não me for concedido, em vista das imperfeições que carrego, permita-me a conhecer-te ao meu esforço sofrível. No entanto, mestre, se ainda aqui estiver sobre o impedimento para a concretização do meu desejo, auxilia-me a trazer-te
a migalha de o bem que eu puder. Mas, de qualquer modo, rogo-te, Senhor, para que me livre da inércia e de que, embora em me arrastando, consiga algo aprender para servir, servindo ao próximo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bezerra de Menezes. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje, com muita paz, muita alegria no coração de todos nós. E assim seja, eu passo a palavra a Francisco. E assim, amado Mestre Jesus, nossos mentores espirituais, Bezerra de Menezes, Humberto de Campos, Santo Agostinho de Hipona, Irmão Cecílio da Costa, toda a egrégora de luz que nos faz presente todas as noites. Pedimos a permissão ao nosso mentor da casa, Bezerra de Menezes, para dar início ao nosso evangelho da noite de hoje com muita paz, com muita luz. Passando a palavra à nossa irmã Rita. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Francisca. Boa noite a todos os que estão chegando e que a espiritualidade amiga possa se harmonizar com cada um de nós nos nossos lares. Nosso estudo hoje é do capítulo 17, iniciando o capítulo 17, que Kardec intitulou Sede Perfeitos. Vamos estudar do item 1 ao item 3, que são os caracteres da perfeição e o homem de bem. Eu vou resumir alguns parágrafos, não vou ler na íntegra, tá? Então, quem estiver acompanhando vai ficar um pouco perdido. Primeiro, temos, no item 1, uma passagem de Mateus, do capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão àqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe igual, o que é inadmissível. Mas os homens, aos quais Jesus se dirigia, não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível, e que mais a aproxima da divindade. E em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade,
pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a ação, a sua negação, porque tudo o que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até ao amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre o indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extinção desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublimes, lhe disse: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Nesse item, o homem de bem, nós vamos fazer algumas supressões. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outro em tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre esse interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Esse homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. Esse homem é indulgente para com as fraquezas alheias,
porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem, que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Então, esse nosso estudo de hoje é o mesmo do que a gente vem estudando já desde, né, alguns capítulos aí. E a perfeição, ela reside no homem de bem. Né? Os caracteres da perfeição são os caracteres de um homem de bem. E é um convite para que cada um de nós busque nos modificarmos cada vez mais no sentido de seguir esse guia e modelo que é Jesus para nós. Foi ele o o espírito mais perfeito que habitou este planeta. Então, é ele o nosso guia e modelo em todas as direções da perfeição. O principal para nós, assim, resumindo, tirando o suprassumo, é que nessa modificação do nosso ser, a gente precisa começar por reconhecer nossas faltas. Isso aí já é um começo. Quando nem se reconhece, ainda está um pouco longe de se conseguir seguir esse Jesus, seguir esse modelo que é Jesus. Porque os sinais, os principais sinais, a gente vai trabalhar aqui 5 desses principais sinais de perfeição ou caracteres, que também estamos direcionando isso, que esses caracteres são os caracteres de um homem de perfeição, ou um ser humano do bem. Então, primeiro, a benevolência, que é equivalente à bondade. E essa bondade ela não tem a ver com o mérito do outro, mas o mérito nosso. Quando somos idosos de espalhar a bondade mesmo, vindo do nosso coração. O outro sinal ou caractere para se trabalhar hoje é a indulgência, que é esse sentimento de reta justiça
que consiste em colocar sobre as faltas dos outros um sudário de piedade impregnado de amor. Não é que estejamos sendo tolerantes demais para com os outros, mas é indulgência quando a gente não fica evidenciando sempre os defeitos dos outros. É preciso que a gente evidencie os nossos, mas não fique a mostrar o defeito dos outros. Os seus defeitos, que cada um veja, que cada um reconheça. Então, é preciso que tenhamos essa indulgência de não ver no outro as faltas deles. Faz de conta que a gente não viu. E esse faz de conta é de coração mesmo, não é só de fachada. Não adianta eu ver que o meu irmão tem um determinado defeito que ele precisa corrigir e eu ficar toda hora repisando. Fulano, isso assim, fulano. Isso acaba que a gente está deixando de ter indulgência por ele. O terceiro sinal é o perdão. Não guardar mágoas nem ressentimentos, não revidar o mal com o mal. Pelo contrário, se alguém nos ofende, a gente tem que levar o bem, tem que levar o amor. E esse perdão, esse perdoar, é esquecer a ofensa. Às vezes a gente encontra assim, com alguém que a gente não consegue simpatizar muito e diz, vixe, não fui com a cara dessa pessoa. E aí a gente não sabe que ali pode ter um irmão, até de sangue, de outras existências, em que não nos damos muito bem, em que temos muitas coisas, muitas faltas para serem perdoadas, para serem trabalhadas, e aí essas ofensas vêm na nossa consciência ainda, porque não as esquecemos, porque não perdoamos de verdade. Então, nesse perdoar, precisa se lançar um véu, o véu da indulgência. Sempre deixar de ficar vendo os defeitos do outro. Vamos substituir os defeitos pelas qualidades. Todos nós temos defeitos e qualidades. Então, deixemos para ver os defeitos nossos e as qualidades dos outros. Nós sabemos que isso é a prova máxima da perfeição espiritual. E só vamos chegar nesse degrauzinho de mais ou menos perfeição quando a gente superar essa fase, a gente passar nessa prova dos 9 fora. Né? Porque perdoar é terapêutico. Cura quem perdoa. É aquele alívio de dentro do nosso coração quando se consegue realmente perdoar. Quem perdoa consegue curar todas essas enfermidades, que muitas das enfermidades, acreditemos nós, provém de mágoas que estão lá dentro do nosso coração, da nossa consciência. E aí a gente não tem uma vida saudável. Esse perdoar vai trazer essa saúde da alma e do corpo. Pois esse não perdoar, ele gera muitas moléculas e células que agridem
nosso sistema imunológico e vários dos nossos outros sistemas físicos, do nosso corpo físico. O outro sinal que vamos também trabalhar hoje é a abnegação. O que é essa abnegação? É a manifestação do amor em sua mais perfeita compreensão. É um sentimento altruísta que leva o ser à renúncia de si mesmo, ao esquecimento até da sua própria dor. Quando se depara com um irmão que está necessitado, você se doa, mesmo que você esteja sentindo dor talvez maior que a dele, você não sente mais a sua dor. Essa é a verdadeira abnegação. Não é que a gente vai esquecer totalmente da gente e se dedicar totalmente aos outros. Não é isso. São pontuais esses eventos, essas manifestações de amor. Não é a nossa vida inteira só disso, com abnegação, mas o gesto da abnegação é exatamente isso. Você renuncia de estar no seu conforto para ir ajudar o outro. Você renuncia de dormir uma noite sossegada para ir ficar com o irmão que está no hospital. Mas isso não é jogando na cara, né? A gente sabe que tem uns critérios aí. Se eu vou, mas para ficar jogando... quando você esteve doente, eu fiquei lá no hospital com você. Né? Temos o cuidado de que aí também já não é abnegação, né? Já é outra coisa. Se a gente precisa manifestar esse amor pelo nosso próximo, se a gente tem essa oportunidade, que o façamos, né, de todo coração, sem cobranças, né, sem esperar nada em troca, porque é aí onde a gente cura nossas dores, quando a gente vai ajudar o outro, é quando a gente cura as nossas. Mas que a gente também não faça só por isso, né? Faça por fazer também, como foi lido agora há pouco no Evangelho. O quinto sinal da perfeição moral é o devotamento, que é a base para a manifestação inicial dessa renúncia. É um sentimento que ultrapassa os limites do conforto, procurando doar amor através de esforço constante em todas as ocasiões ou situações. Então, o devotamento está bem entrelaçado com a abnegação, com o amor, com a caridade. Tudo isso está entrelaçado. Por isso que a gente diz, a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica diretamente na prática de todas as virtudes. Então, a caridade, como ela precisa realmente ser feita, como Jesus falou quando foi perguntado. Foi a espiritualidade que falou, e é uma questão que está no Livro dos Espíritos. Kardec perguntou qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. É por isso que a gente diz. Jesus disse que caridade é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E para se cumprir esses 3 pontos, precisa de todas as virtudes. Esse seria um resumo das virtudes. De modo que a perfeição moral é a calma proveniente de todos os sentimentos. É o saber sem ostentação,
É a luz sem sombras, felicidade sem exaltação, vontade sem hesitação, o trabalho sem fadiga e o amor praticado em sua maior pureza. Nós sabemos que no apostolado de milênios de existência, milênios de vida nossa, né? Cada um traz consigo suas marcas do pretérito e do presente, que determinam o nosso cárcere ou a nossa libertação. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 918, Kardec pergunta: por que sinais se pode reconhecer um homem, o progresso real, que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza, quando se interroga a sua consciência sobre os atos realizados, se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que pôde, se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se fez ao outro em tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. Essa é a regra padrão, é a regra base de toda a perfeição moral. E aí ele continua: o homem, penetrado do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de compensação, e sacrifica o seu interesse à justiça. Ele é bom e benevolente para todos, para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças nem de crenças. E aí continua ainda nessa questão mais alguns detalhes. E aí a gente pode entender que nós não podemos olvidar que a perfeição, por mais que nós atinjamos o ápice da perfeição, ela não é absoluta. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Entretanto, não é dado à criatura, somos nós, ser tão perfeito quanto o Criador. Essa perfeição da criatura vai ser sempre relativa. Não é que a gente nunca vai conseguir ser perfeito, mas a nossa perfeição não vai ser tal qual a de Deus. Isso foi dito por Jesus naquela época para que as pessoas conseguissem compreender. Mas hoje o Espiritismo veio já explicando que essa perfeição ela é relativa, porque a criatura não pode ser igual ao Criador. Vai ser um Criador também? Vai sair criando universos? Então, por mais que a gente se aperfeiçoe, a gente vai chegar a ser perfeito, a esse espírito perfeito, mas não como Deus. Né? Nós temos alguns estudos, por exemplo, no livro Palavra de Vida Eterna, lá no item 16, só para arrematar, né, o nosso estudo de hoje, Emmanuel nos diz: o caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas,
E por isso mesmo, ele é repleto de obstáculos a vencer. Na senda de espinhos, gerando flores, Calvário e cruz, indicando ressurreição, e o retiro da elevação pelo sacrifício. É o que a gente resumiu também lá desse item 16 de Palavras de Vida Eterna. No livro Fonte Viva, no capítulo 96, Emmanuel também traz vários questionamentos. Não vai dar tempo a gente falar nisso, mas vocês poderão depois fazer um checklist lá dos questionamentos do homem de bem que Emmanuel traz no capítulo 96 de Fonte Viva. Ele lá nos traz os diferentes ensinos do Cristo e o que ele espera de nós. Claro que o Cristo espera que a gente dê o melhor de nós nesse ministério da caridade. Então, já chegando nossa hora, convido a todos para a gente fazer a nossa prece. Não é uma Glaci que sabe cantar, mas a gente fala. Deus já deu o dom da palavra, já está bom demais. Então, vamos mentalizando nosso Mestre Jesus, o nosso Pai misericordioso, que é toda justiça, toda bondade, que nos criou esses espíritos eternos, simples e ignorantes, e que vamos ao longo das várias existências, nos polindo essa ignorância e nos iluminando com o amparo do amor do Pai. Na nossa caminhada, vamos usando esse livre-arbítrio que nos concedestes e escolhendo os caminhos, de preferência da porta estreita, quando o nosso fardo está pesado e nos mostra tantas técnicas para carregarmos nossa cruz com resignação e sabedoria, buscando ouvir qual a tua vontade para conosco. Sejamos como o apóstolo Paulo, na hora de optarmos pelo caminho do Cristo, transitando pelas tribulações, com perseverança, resignação e com muito amor. Desejamos semear teu amor, ó Pai, no nosso coração e irradiá-lo para os nossos irmãos. Então, envolvamos nesse momento todos os encarnados e desencarnados que estão nas nossas esferas vibratórias, todos aqueles irmãos que estão nas UTIs, que estão necessitados dessa mão divina, aliviando suas dores, aliviando seus calvários, lhes dando coragem nessa passagem, e por todos que ainda precisam continuar a sua caminhada, que Deus envie os anjos a derramar as bênçãos de cura sobre todos nós. Assim seja. Passo então a palavra para Francisca. Graças a